Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou ler em parágrafos mais longos e vamos trabalhar o capítulo todo, apesar do avançar da hora. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Aqui é uma primeira dificuldade da gente compreender, né? Glorifica teu Filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Há uma relação entre a glória que o Pai e o Filho têm entre si, o Pai glorificar o Filho glorificar o Pai, e a autoridade dada a Jesus, autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É aqui que eu gosto de afirmar que Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Eu não sou dos que creem na expiação limitada, né? Jesus morreu apenas pelos salvos. Esse é o ponto fundante do calvinismo. Eu penso que Jesus de fato morreu por todos. Deus lhe deu autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe foram dados. Mas vamos lá. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Amém. Obrigado, Senhor. Lida a tua palavra, pedimos tua graça para dela compartilharmos. Amém. Vimos semana passada que na conversa entre Jesus e os discípulos no cenáculo, na noite em que ele celebra a ceia, é a última conversa, e uma conversa extensa que eles têm antes da morte de Jesus. Por fim, eles vão dizer a Jesus: agora compreendemos, agora já nos falas, não de forma simbólica, nos falas claramente, entendemos que o Senhor veio de Deus, entendemos que o Senhor é o Filho de Deus. A expressão exata está no capítulo 16, verso 30, agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas, não precisa que alguém lhe pergunte, por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Aí Jesus, na sua oração, diz: eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Portanto, Jesus está falando dos discípulos. Ele não está falando do mundo, nem da multidão. Ele está falando dos discípulos, particularmente dos 12, inclusive destacando na oração, daqui a pouco nós vamos ler, ele inclui inclusive o que se perdeu. Então é daquele grupo restrito que está com ele à mesa que Jesus está falando: manifestei teu nome àqueles que me deste do mundo. A relação de Jesus com seus discípulos tem a ver com oração, tem a ver com a missão. Em dado momento, isso aparece no Evangelho de Mateus, depois de um período de muita intensidade, muitas curas, muitos milagres, no fim do dia Jesus fala: olha, o campo é grande, a seara já está pronta, está madura para a colheita, orem para que o Senhor da seara mande mais ceifeiros, mais trabalhadores. E Lucas vai dizer que Jesus passa a noite orando. Então, depois de dizer para os discípulos:
roguem ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores, Jesus vai fazer isso. Jesus passa a noite orando. E em Lucas, quando ele desce do monte, ele chama para perto de si os 12, e é aí que Lucas faz a relação dos nomes, dizendo, ele os constituiu como apóstolos, ou seja, ele os enviou. Assim como o Pai me enviou, eu os envio a vós. Essa é a frase de Jesus aos seus discípulos no Evangelho de João. Eu fui enviado pelo meu Pai e eu envio vocês. É, portanto, um grupo de homens que é resposta da oração de Jesus, pedindo ao Pai que lhe conceda ajudadores. Jesus orou por um grupo a quem ele pudesse confiar a palavra de Deus. É daí que hoje há um investimento muito grande na formação de discípulos, com as quais se preocupa em dar uma formação mais intensa. O conceito atual do discipulado é isso, gastar mais tempo, 1 a 1, 1 a 5, 1 a 12, depende do modelo que a igreja vai adotar, não é? Mas é a ideia de você concentrar-se em algumas pessoas para que haja de fato uma experiência de troca. Isso está baseado na vivência de Jesus. Jesus precisava de homens aos quais ia confiar o Evangelho, para que eles dessem sequência. E aqui é homens. Por quê? Porque naquela cultura eram homens. Ah, mas não tem nenhuma mulher aqui chamada por Jesus. Jacó teve 12 filhos, é isso? Quantos filhos teve Jacó? Hein? 13. Tem Diná. Ninguém se lembra de Diná, a filha de Jacó. É a cultura típica da Escritura, daquela época, não é? As filhas não eram contadas. As filhas não tinham herança, as filhas não tinham descendência. Jesus formou muitas discípulas também. Havia discípulas tão fiéis, honestamente, na minha opinião, mais fiéis que aqueles homens, porque os homens fugiram, mas as discípulas estavam ao pé da cruz. As discípulas foram as primeiras a ir à sepultura. Mas naquela cultura, o Evangelho teve que ser legado aos homens, para que os homens dessem continuidade ao trabalho de Jesus. Mas isso é assunto para muita coisa, não é o momento, tá? Mas eles são, portanto, segundo palavras de Jesus, pessoas que Deus, o Pai, concedeu a ele. E é por eles que Jesus está orando. Há um conjunto de frases iniciais que fala da glória do Pai, da glória do Filho. É uma relação única, porque é uma relação que precede, inclusive, a criação do mundo. Glorifica o teu Filho com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. É uma frase de Jesus. O Evangelho começa com, no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Houve um momento em que apenas o Verbo estava com Deus. Não havia anjos, nem arcanjos, nem serafins, nem querubins, chame você as ordens angélicas que quiser. Não havia universo, não havia estrela, não havia sol, não havia matéria, havia Deus. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por meio dele. Então essa glória, a gente não consegue falar dela. É uma coisa deles, é da intimidade deles, é da realidade deles. Só Jesus conhecia a glória do Pai, só Jesus vivenciou essa glória antes que houvesse mundo. Nós vemos a glória de Deus por meio das coisas criadas. Nós dizemos que Deus é grande porque o universo é grande. Nós dizemos que Deus é poderoso porque o que conhecemos da natureza mostra que há poder. Há controle, há soberania, há inteligência. Então, a gente intui, e aqui é bem a palavra, a gente intui Deus a partir daquilo que a gente percebe
por meio dos sentidos que Ele nos dotou, por aquilo que vemos, ouvimos, sentimos, degustamos, tocamos, também por aquilo que racionalmente podemos pensar, compreender, mas também emocionalmente por aquilo que podemos sentir. Deus criou caminhos pelos quais Ele se revela a nós, e nós compreendemos muita coisa de Deus, mas é sempre limitado, por causa da nossa limitação. Por outro lado, o Pai e o Filho se conhecem como só eles podem se conhecer. Então, honestamente, eu não consigo divagar muito sobre o que é isso, a glória do Pai, a glória do Filho. Eu não consigo imaginar o que seja isso, tá bem? Mas sei de uma coisa: Jesus desceu da glória, deixou a glória e encarnou-se. E é isso que nos importa no Evangelho de João. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? É isso que nós temos, a revelação de Jesus Cristo. E como ela chegou a nós? Chegou por meio do Espírito Santo. É o Espírito que glorifica o Pai, é o Espírito que glorifica o Filho, é o Espírito que nos faz compreender as coisas de Deus, mas chegou também pelo testemunho destes homens. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Então, Jesus fez com que aqueles homens conhecessem a Deus. E eles deixaram um testemunho para que nós, igualmente, conheçamos a Deus. O Evangelho de João diz isso claramente. Jesus fez muitos sinais, mas esses aqui eu escrevi para que vocês saibam, creiam, que Jesus é o Filho de Deus. Estamos lendo um texto que foi produzido para que nós, de alguma forma, compreendêssemos quem é Jesus. Eu confesso a minha admiração por termos hoje diante de nós, traduzido na nossa língua, a oração que Jesus fez na intimidade com seus discípulos. Só pode ser coisa do Espírito Santo. Não sei se você já pensou, como é que isso chegou até nós? Jesus falava aramaico com seus discípulos. O texto foi escrito em grego, traduzido para o português. E a gente está falando aqui da intimidade de Jesus com seus discípulos. Isso chegou até nós, por provisão de Deus, por graça de Deus. Nós estamos falando de uma oração íntima de Jesus com seus discípulos, numa época em que não tinha isso aqui para ficar gravando o áudio. Não tinha um celular na reunião para gravar o áudio do que Jesus falou. O que nós imaginamos é que a cultura daquela época, por ser uma cultura de oralidade, não uma cultura de texto, eles eram acostumados a guardar palavras, a memorizar palavras. Aquilo imprimiu algo tão forte no coração dos discípulos que eles guardaram as palavras de Jesus. E é muito provável que eles, logo no sábado, quando Jesus morreu, entre sexta e domingo, entre a ressurreição, no sábado, eles devem ter fugido, não necessariamente cada um por um lado, e eles talvez fossem dizendo: lembra que Jesus orou isso? Ele falou assim, ele falou assim. E eles se reuniam para falar o quê? As palavras de Jesus. A gente, quando se reúne, a gente começa a falar: e quanto foi o jogo? Teve jogo hoje? Flamengo, Fluminense. A gente fala essas coisas. Mas eles se reuniam para falar sobre o quê? Jesus. As palavras de Jesus. Eles não queriam perder o que Jesus havia confiado a eles. E por providência, pela ação do Espírito Santo, isso chegou até nós. Amém? Então, a glória de Jesus com o Pai, eu não vou especular sobre isso, confesso a minha insuficiência, mas agradeço a Deus, porque aqueles homens ouviram, conheceram, creram e testificaram, e isso chegou até nós. Amém? A partir do verso 9, Jesus ora por esses homens. É por eles que eu peço. Jesus está diante da crucificação, há horas de ser preso e crucificado, mas ele ora não por si,
Nesse momento ele ora pelos discípulos. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ou seja, o sucesso do ministério de Jesus estava ali, nos discípulos. O resultado do trabalho de Jesus estava ali. Já não estou no mundo. É muito comum na língua grega esse uso de um tempo verbal que parece algo consumado, mas está se referindo ao futuro. Tá? No nosso português é estranho, né? Alguém dizer assim, já não estou no mundo, estando no mundo, porque Jesus nem estava ali. Né? Mas isso é possível na língua que o texto foi escrito. Então se fala de uma ação definida, mas de certa forma atemporal. Está apontando para o futuro. Jesus está falando aqui de algo que já está consumado. Ele vai sair do mundo. Tá bem? Uma tradução na nossa língua seria isso, né? Daqui a pouco eu não estarei mais no mundo. Mas Jesus fala como se isso já tivesse acontecido. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus ora pela unidade daquele pequeno grupo. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, no nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Aqui se referindo a Judas Iscariotes, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus ora pelos seus discípulos porque sabe que o mesmo ambiente que o rejeitou, que o hostilizou, era o ambiente para onde Jesus enviava seus discípulos. Lá nos evangelhos sinóticos tem uma expressão: eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Quem faz isso gosta da ovelha? Enviar a ovelha para o meio de lobos? Mas é isso que Jesus está dizendo. Eu estou enviando para vocês para uma situação de risco, estou enviando vocês para a hostilidade. Interessante que no Evangelho de João, o mundo não é necessariamente o mundo pagão. A gente pensa muito na nossa leitura de hoje, quando a gente fala o mundo, a gente fala daquilo que está fora da igreja. Eu fui criado no Evangelho, né? Então quando era menino assim, você está na igreja ou você está no mundo? Desculpem aqui os Raimundos presentes, né? O crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. É aquele cara que no sábado estava lá na festa e no domingo vai lá para a igreja. Né? No domingo de manhã ele estava lá jogando futebol e de noite foi tomar ceia. Naquela época isso era um grande problema. Hoje, graças a Deus, a gente não tem tanta dificuldade assim com estas coisas. Mas é como se fosse, igreja é uma coisa e o que não é igreja é mundo. Mas é interessante que no Evangelho de João, quem persegue os discípulos e quem persegue Jesus, inclusive nesse sermão do cenáculo, é o pessoal do templo. Jesus fala, eles expulsarão vocês da sinagoga. Então não está falando dos pagãos. Está falando de quem? Dos judeus. Alguns vão matar vocês, pensando com isso estar servindo a Deus. Quem fez isso? Os sacerdotes. Então, o mundo que se opôs a Jesus não é um mundo pagão apenas de Roma, mas é também um mundo judaico, da religião do templo, que é quem de fato condena Jesus à morte.
Então Jesus foi rejeitado pelos seus, inclusive. Há um hino paulino, não creio que ele seja paulino, mas ele é escrito numa das cartas pastorais. Aquele que foi manifestado na carne, querido no mundo, pregado entre os gentios, né? Manifestado na carne, o que tem os anjos mesmo? Como é que é? Justificado no Espírito. Está lembrando do hino do Asaf, né? O hino do Asaf salva a gente, né? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O hino do Asaf me salvou agora. Obrigado, Asaf, Deus te abençoe. Então é assim, ele foi anunciado pelos anjos, mas ele foi crido no mundo, foi pregado entre os gentios. Então Jesus foi rejeitado entre os seus, mas foi recebido lá fora. Então quando a gente fala de mundo, a gente hoje pensa naquilo que é não igreja, mas nos dias de Jesus, inclusive a religião do templo é mundo. No Evangelho de João isso é muito importante, porque ele é escrito para uma igreja que está recém-expulsa das sinagogas. É um dilema complexo aqui, tá bem? Então Jesus ora pelos seus discípulos para que eles sejam guardados, porque o mundo lhes será hostil. Isso não é tão diferente hoje. Nós ainda vivemos padrões de cristianismo que nos diferenciam lá de fora. Principalmente a habilidade de perdoar, a habilidade de amar, sermos regidos por uma ética de amor. Isso é estranho ao mundo. O mundo é regido pela ética da justiça. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso é regra do mundo. Esse é o padrão humano normal, não é? Ou da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, na lei de Italião, como se diz por aí. O padrão cristão é diferente, é misericórdia, é amor, é perdão. Então nós somos regidos por valores que são diferentes do senso comum lá de fora. Nós buscamos as coisas do Espírito, enquanto outros buscam as coisas da carne. Nós pensamos naquilo que é eterno, enquanto o mundo trabalha por aquilo que é passageiro. Nós entesouramos no céu, no mundo se entesoura na terra. Há outras tantas coisas que a gente poderia falar aqui. Então há diferenças entre os discípulos de Jesus e o mundo. Sim, há muitas. E Jesus ora para que a gente permaneça nesse mundo. Não peço que os tires do mundo. Nós não saímos do mundo. O mundo é o lugar da nossa missão. Nós não seremos tirados daqui para sermos preservados. Nós não devemos viver em comunidades isoladas. Nós não devemos comprar fazendas no meio do nada para criarmos ali uma seita que vai viver apenas no seu mundinho, na bolha. Não. Nós somos enviados ao mundo para fazermos diferenças no mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Tudo bem? Verso 20, nós somos incluídos na oração de Jesus. Jesus pensa também em nós, não apenas neles.